Sou Márcia Cambeba, sou do povo Omágua Cambeba, escritora, poeta, ativista, palestrante de assuntos indígenas e ambiental, compositora, trabalho com a multiarte. Eu venho falar sobre a relação da educação que eu aprendi com a minha avó. A minha avó foi para mim uma grande educadora. Minha avó viveu 40 anos ou um pouco mais na aldeia e lá a gente tinha um fogão a lenha. E essa memória que eu trago do fogão a lenha, da fumaça do fogão, que espanta os insetos, mas também espanta as energias ruins, eu tenho essa relação muito forte com o fogão a lenha, com a territorialidade que eu aprendi e vivi até 9 anos na aldeia Belém de Solimões, onde a minha avó foi uma grande professora. Importante a gente falar sobre educação. E eu vou trazer aqui um pouco sobre a minha avó. Hoje, ela não está mais entre nós. Ela já foi para o plano celestial, ela já foi para a espiritualidade, já ancestralizou e a minha avó foi muito presente na minha vida. Ela me criou desde que eu nasci na aldeia Belém de Solimões, do povo Ticuna, no Alto Solimões, Amazonas. E a minha avó viveu na aldeia onde eu nasci 40 anos, um pouco mais de 40 anos. E ela foi professora na aldeia que eu nasci. Ela deu aula para os Ticuna. Eles queriam aprender a ler e a escrever para poder se libertar desse processo de escravismo. Essa aula acontecia perto do rio. A minha avó, quando entrava na sala de aula, eu sei disso porque ela me levava. Eles começavam a cantar para ela. Eu lembro da musiquinha que eles cantavam já em português para treinar a língua. Eles cantavam assim: bom dia, professora, como vai? A nossa amizade cresce mais. Faremos o possível para sermos bons alunos. Bom dia, professora, como vai? Então minha avó ensinava para eles e eles cantavam isso. E eu fui crescendo nesse ritmo, vendo, aprendendo. Com ela eu aprendi a poesia e isso foi criando em mim uma relação de cultura, porque até então eu não sabia ler nem escrever. Então a gente está no meio da natureza, essa relação com o rio era muito presente no ensino. Ela ensinava falando da água. E uma das coisas que me chama muita atenção e que marca a minha educação na aldeia foi aprender a ouvir o rio, aprender a sintonizar com o rio, a conhecer o rio, a confiar nele e deixar ele confiar em mim também. Isso é educação na aldeia. Então a minha avó, ela foi pajé, ela foi benzedeira, ela foi professora, ela foi poeta, ela foi compositora e ela continua sendo hoje natureza. Então essa é a importância dessas pessoas invisíveis, né? Que estão dentro da sala de aula, que é a floresta, mas que não estão visíveis a todo mundo. Elas estão ali fazendo a sua luta, fazendo a sua arte, contribuindo com a educação, mas muitas vezes a gente não sabe o nome daquela pessoa. Quem é aquela pessoa? E eu quero trazer aqui a Assunta Cambeba, minha avó, grande guerreira, pajé, ancestralidade.